Paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe os irmãos. Estamos aqui no canal Semeando a Semente, mais uma vez, para a glória de Deus, para a edificação da nossa vida, para gravar mais um vídeo de um assunto também muito relevante. Será que Deus tem uns queridinhos, um grupo específico para a salvação, e tem outros que não são queridos, tem outros que, para Deus, são combustível do inferno? Será? Segundo muitos dizem. Vamos analisar o que a Bíblia diz. 2 Coríntios, capítulo de número 5, no seu versículo de número 14. Vamos ver o que as Sagradas Escrituras nos informam a respeito desse assunto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou repetir o 15. E ele, Jesus, morreu por todos, humanidade, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por toda a humanidade, para que todos os seres humanos não vivam mais para si, conforme as suas vontades, o seu querer, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus para morrer por nós, foi incondicional, foi um amor imensurável. Mas agora, para receber a eternidade, a salvação, o homem precisa crer. O homem precisa confessar Jesus como Salvador. O homem precisa obedecer o Evangelho. Isso está em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9 em diante. Vai dizer a Bíblia que o homem precisa confessar Jesus como Salvador, crer no seu coração para a justiça, para ser justificado, e obedecer o Evangelho de Jesus Cristo. Então, fica claro que Jesus morreu por todos, que a salvação está aberta a todos, todo ser humano, independente do que ele está fazendo nesse momento, independente do que ele está crendo, independente da forma que ele está vivendo, independente da religião que ele está seguindo. Se ele crê em Jesus, se ele se arrepender e obedecer o Evangelho, ele vai ser salvo, sem distinção de nenhum. Todos os seres humanos, todos, se crê em Jesus, se arrepender, se obedecer aos mandamentos, serão salvos. Todos. Vamos ver o que a Bíblia fala mais um pouquinho profundo sobre isso. Ezequiel capítulo de número 18. Ezequiel capítulo 18, versículo de número 23. Olha o que Deus usa Ezequiel para falar. Olha só. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Olha só. Deus criou o homem, sua imagem e sua semelhança. Deus criou o homem para adorar o seu nome, para obedecer a sua palavra, mas o homem escolhe desobedecer. O homem escolhe se desviar dos mandamentos, escolhe se desviar do caminho do Senhor e seguir os caminhos que Satanás o apresenta, os caminhos do pecado. Só que Deus está dizendo que ele não tem prazer. Ele não tem prazer na morte do desobediente. Ele não se agrada. O que ele se agrada é que o desobediente se converta. Então a responsabilidade não é de Deus. Não é Deus que vai converter o desobediente. É o desobediente que deve ouvir a palavra de Deus e crer
e consertar a sua vida com Deus e parar de fazer aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. Porque se fosse responsabilidade de Deus, Deus iria salvar toda a raça humana. Porque o desejo dele não é que o desobediente morra. O desejo dele é que o desobediente se converta e passe a obedecer a sua palavra. Vamos ver o que o Senhor Jesus também disse em Lucas, capítulo 15, versículo 7. Olha só o que o Senhor Jesus vai dizer, ó. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Quando alguém que está vivendo em desobediência se arrepende, abandona os maus caminhos e agora passa a praticar a palavra. Agora passa a crer no Senhor Jesus e obedecer os seus mandamentos. Há alegria no céu. Por que alegria no céu? Porque uma alma escolheu não seguir o caminho de Satanás, que é a condenação do inferno, mas escolheu seguir o caminho de Jesus Cristo, que é o caminho da salvação, da vida eterna. Há alegria no céu, mais do que por 99 justos. Ou seja, o céu se alegra com aqueles que estão servindo a Deus, se alegra, mas há mais alegria quando um se arrepende e vem das trevas para a luz, quando ouve a mensagem e escolhe seguir a Jesus. Há alegria no céu muito grande, porque há uma alma a menos que vai ser lançada no inferno por causa da escolha. Porque as que estão escolhendo viver no pecado e morrendo no pecado, não tem outro jeito, vai ser condenado. Mas quando alguém escolhe crer na palavra, crer em Jesus, obedecer ao evangelho, há alegria no céu. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo disse. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Olha só, gente, que coisa tremenda que Deus usa o apóstolo Paulo para falar. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ó, Paulo fala para Timóteo, ora pelos homens, ora por eles, porque isto é bom e agradável de Deus nosso Salvador. E o que Deus quer? Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Por que Deus quer que todos os homens sejam salvos? O que significa se salvar? O que significa ser salvo? Ser livre da morte. O que traz a morte para o homem? O que traz a morte eterna ao homem? O pecado. O salário do pecado é a morte. Então, para o homem não receber a morte eterna, ele precisa se arrepender. Ele precisa se converter. Ele precisa abandonar o pecado e passar a seguir e servir a Jesus. Ele precisa passar a obedecer o evangelho de Cristo. Ele precisa crer em Jesus e obedecer a sua palavra para ser salvo. Aí o apóstolo Paulo fala que esse é o querer de Deus, essa é a vontade de Deus, que todos se salvem. Só que a gente precisa entender que Deus, ele criou o ser humano e ele deu ao ser humano direito de escolha. Quando ele criou o ser humano em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele falou assim, ó, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos, a fala está no plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade estava presente. Então, Deus disse, façamos. Deus fez o homem, soprou a alma no corpo, no boneco de barro, e o homem começou a servir a Deus, a adorar a Deus, a ouvir Deus, a falar com Deus. E Deus disse, não come do fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que tu comer, tu vai morrer. Deus deu essa ordem a ele. Mas ele, como recebeu o direito de escolher comer ou não comer, escolheu comer. Ele escolheu comer o fruto. E Jesus, que estava presente na criação do homem, quando ele desce à terra, ele não desceu para tirar o direito de escolha do homem. Ele diz em Lucas capítulo 9, versículo 23, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser.
negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz a cada dia e siga-me. Ou seja, para quem quiser, nega a si mesmo. Lembra que Paulo disse, ó, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para Jesus. Então, nós precisamos escolher crer em Jesus e viver para ele, para que nós possamos ser salvos. Aí, a Bíblia ela vai ser muito clara em nos mostrar que Jesus não tirou o direito do homem de escolher. O Espírito Santo, quando Jesus sobe, depois o Espírito Santo desce, também não veio tirar o direito de escolha do homem, porque ele também estava presente na criação. Aí a Bíblia diz, Hebreus capítulo 3, versículo 7, como diz o Espírito Santo, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então, todas as 7 cartas de Apocalipse, as 7 igrejas que João escreve, no final de todas, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito disse às igrejas. Para 5 delas, disse para se arrepender. Disse para mudar a conduta que estava sendo errada. Para 2 delas, Jesus consolou. Jesus fez promessas. Jesus mandou permanecer na palavra. Para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. Para a igreja de Filadélfia, pouca força, guardou minha palavra, não negou meu nome. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Essas 2 foi só elogio e Jesus mandou elas se conservar, obedecendo a palavra como elas estavam. Para as outras 5, o que o Espírito disse? Se arrependam. Obedeçam a palavra. Vocês estão fora, precisa voltar para a palavra. De alguma forma, cada uma das 5 estava fora da palavra, da centralidade da vontade de Deus. De alguma forma, elas estavam. Então, o Espírito Santo não veio tirar o direito de escolha do homem. Ao ouvir o Evangelho, ao o Evangelho ser anunciado, o homem precisa ouvir, crer e se arrepender e colocar em prática. Vamos ver o que o apóstolo Pedro disse. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não queremos que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Vai ser tratado aqui sobre a volta de Jesus. Alguns acham que Jesus está demorando a vir. Só que Pedro fala, não, Deus está sendo longânimo, Deus está dando tempo, Deus está sendo perdoador, Deus está dando tempo para o homem, Deus está sendo misericordioso. Por quê? Conforme Deus está sendo longânimo, Deus está dando tempo para o homem se arrepender, e conforme o homem se arrepender, Deus perdoa. Então, conforme a medida dos tempos vai passando, pessoas vão se convertendo, se arrependendo, e Deus vai perdoando, essas pessoas vão sendo salvas. E Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos venham a se arrepender. Agora, para a gente finalizar, olha o que diz aqui, ó. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo a partir do 15. Ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Agora, ó, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro fala aqui, ó, Deus chamou você que creu no Evangelho, Deus te chamou para servir a Ele? Chamou, mas você deve ser santo como Ele é santo. Por quê, Pedro? 17, ó, e se invocar por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai durante o tempo da vossa peregrinação em quê? Em temor. Pedro mostra que quem ouviu o Evangelho e escolheu crer, se arrepender e seguir a Jesus, deve ser santo e é peregrino nessa terra. E para ficar bem ligado, porque Deus julga segundo a obra de cada um. Ele não faz acepção de pessoas. Não faz. Para salvação, Deus não faz acepção de pessoas.
Jesus morreu por todos. A vontade de Deus é que todos se arrependam, é que todos creiam, é que todos obedeçam ao Evangelho. Mas, infelizmente, nem todos querem negar a si mesmo. Nem todos querem tomar sua cruz e seguir após Jesus. Nem todos querem obedecer a palavra. Mas Deus não tem um grupo de queridinho que ele... Não, esse daqui eu fiz ele para ele ir para o céu. Não, esse daqui eu fiz ele para ele ser combustível para o inferno. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus amou o mundo, a humanidade, todos incondicionalmente ao enviar Jesus para morrer por nós. Mas para herdarmos a vida eterna é condicional. Precisamos ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, nos submeter ao Evangelho até a morte ou até a volta de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.